Então, cada autor, ao iniciar sua apresentação, se identifica, como a gente já combinou, e tem um tempo de apresentação que é de 8 minutos, não é isso, Franciele? Isso, 5 a 8 minutos. Isso. E fica acordado que as colocações podem ser feitas. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, fecha, para a gente não ficar com esse ruído. E aí, quem quiser fazer suas colocações, abre o microfone e se coloca, tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos, né, ao simpósio. E com certeza teremos uma tarde muito produtiva com as apresentações dos trabalhos de vocês. E agora eu passo a palavra para a Franciele, que é uma das monitoras do evento, desta sala, especificamente, juntamente com Suelen. Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade, Franciele. Boa tarde a todos. Vamos dar início às apresentações dos resumos do segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Nessa sala vamos ter 5 apresentações e contamos com a presença da avaliadora, Paula Carolina Valença Silva, ela se apresentou. E antes de iniciarmos, gostaríamos de relembrar sobre o tempo, que é de 5 a 8 minutos, que você também já relembrou, tá, gente? A primeira apresentadora será a do... Iniciaremos com a apresentação do resumo número 92. Após a apresentação, caso deseje, professora, a senhora está com a palavra para fazer suas considerações, certo? Assim que Liana estiver pronta, ela pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pronto, posso começar a apresentação? Pode sim. Sim, Liana, fique à vontade. Boa tarde, se identificasse, qual a instituição e quem foi o orientador do seu trabalho, tá bom? Pernambuco, certo? E junto com as meninas da doutora Nova, no caso, eu fiz esse trabalho, orientei elas e eu mesma estou apresentando. Desculpa, só cortou o início. Você pode repetir a instituição, Liana, por favor? Pronto, então eu vou começar, certo? Então, o título do trabalho é Primeiros Socorros no Licença. programa na escola, na saúde na escola, um relato de experiência. Então, a gente sabe que primeiros socorros. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Licença, teu PowerPoint não está abrindo aí. Tem que projetar na tela, Liana. Meu computador tem no lado inferior Meu PowerPoint? direito. Sim. Isso. No lado inferior. Lado inferior direito tem apresentar agora. Aí tu clica. Isso. Isso. Tá? Agora? Tá. Agora tu coloca no PowerPoint e pode apresentar, normalmente. Deixa eu só ver aqui. Não. Se tiver algum problema com a apresentação, eu posso projetar para tu. Oi? Deixa eu tentar ver aqui. Tu pede para compartilhar a tela, Liana, quando você clicar em apresentar agora. Compartilhar? Certo. Compartilhar a tela. Aí vai espelhar toda a sua tela. Isso, tá indo. Pronto. Tá indo? Deixa eu ver se abre. Não abriu. Não abriu, não. Queres tentar, Pronto, Franciele? porque eu tô espelhar fazendo para pelo ela? celular, porque pelo computador não tá dando aqui. Ah, pelo celular pelo celular é meio complicadinho. Tu Porque espelha. o celular tá um pouco complicado. Deixa eu ver se Franciele consegue espelhar. Eu vou tentar Pode aqui, ser, tá? Franciele? Tá, Liana? Tá, joia.
Eu acho que fica melhor, porque pelo celular é mais Pelo celular tá um complicadinho. pouco complicado. Tá, vamos aguardar a Franciele. Tá aparecendo aí? Tá abrindo, deixa eu ver aqui se chega. Aí. Pronto, voltou. Aí, abriu, Franciele. Pronto, então eu peço aos demais participantes Pronto, que posso começar agora? desativem. Pode. Deixa eu só pedir para todo mundo desativar o microfone, que aí fica melhor de escutar, Ok. tá bom? Ok. Pronto, Liane, fica à vontade, pode começar. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliana Gabriele. Então, o título do trabalho se dá por Primeiros Socorros no programa na escola, um relato de experiência. Só um momento. Primeiro socorro ele pode ser definido como cuidados imediatos a serem rapidamente de uma pessoa, no caso, a vítima de acidente ou de mal súbito, que pode ou não apresentar risco à vida. Então, diante disso, eficiente e eficaz para que seja possível manter as funções vitais do acidentado e evitar o agravamento de suas condições, até a chegada na assistência de qualidade. Uma metodologia que pode ser usada para a inserção desse conhecimento dentro do ambiente educacional e assim promover uma maior difusão. Certo? Então, o nosso trabalho teve como objetivo descrever uma experiência vivenciada durante uma intervenção no programa de saúde da escola sobre primeiro socorro. E tem por metodologia, no caso, experiência, vivenciada durante o programa de saúde da escola com alunos de ensino fundamental, no Fundamental 2, de um município da Zona da Mata de Pernambuco. No mês de novembro de 2019, tiramos como resultados. Inicialmente, foi realizado um mapeamento acerca dos conhecimentos prévios, no caso, sobre a temática. A gente não, a gente vê qualidades, no caso, no grupo deles, como, por exemplo, em relação ao uso da manteiga, manteiga, pó de café, pasta de dente, uma queimadura, certo? Em seguida, foi realizada, em forma de palestra, uma abordagem de seguintes... Alô? Me ouvindo? Sim, sim, agora sim, que está cortando algumas partes, mas agora está ok. Está cortando aqui também. Em seguida, foi realizada, em forma de palestra, uma abordagem com os seguintes tópicos: engasgo, queimaduras, desmaios, conhecimentos básicos em relação à parada cardiorrespiratória. A gente identificou alguns conhecimentos populares que eles tinham, como eu disse antes, em relação a levou uma queimadura, então passa, que no caso tem, passa pó de café, pasta de dente, que tinham. Dessa vez, aí depois a gente fez, no caso, fez um jogo de verdade, de mitos e verdades, para poder desmistificar isso com a turma. E ela foi dividida em dois grandes grupos. E aí foi um momento de interação muito legal.
Mediante o exposto, assuntos como os primeiros precisam ser trabalhados nesse espaço educativo, métodos interativos, como a gente pode abordar com crianças e adolescentes, e bem nas possibilidades de conhecer as primeiras noções de prevenção de acidentes. Aqui estão as referências, e obrigada. Bom, Liana, algumas falas suas eu não consegui acompanhar, Alô? mas é porque por está conta cortando. Oi, está cortando. Tá. E, Franciele, a parte dos resultados parou naquele slide? Eu não consegui visualizar. Eu acho que... Tinha outro slide aqui embaixo, eu não via. Aqui. É porque começou a cortar e eu me perdi na parte aqui. Liana, só apresenta a tua instituição novamente, porque eu não escutei no início. Universidade de Pernambuco. UPE, ok. Sim. Tu tinhas alguma imagem dessa ação educativa? Não, a gente perdeu. Está cortando. Vocês estão conseguindo ouvir? No caso, tinha meu computador, só que eu tive que formatar e a gente perdeu, né? Tá cortando. Entendi. Tá um pouco complicada a nossa comunicação. Vamos fazer o seguinte, eu agradeço sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Não estou conseguindo ouvir direito. Que pena que isso, aí para a gente discutir um pouco tá um pouco complicado, mas agradeço sua participação no evento e pela belíssima apresentação também nesta sala, tá bom? Obrigada. Obrigada. Franciele, agora, obrigada também. A Crisnelli chegou? Chegou. Podemos começar com Crisnelli. Olá, boa tarde. Boa tarde, Crisnelli, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse, falasse sobre sua instituição e o orientador do trabalho, tá bom? Fique à vontade e uma boa apresentação. Certo, obrigada. Meu nome é Crisnelli Maria da Silva, eu sou aluna do 9º período de enfermagem da Faculdade dos Guararapes. A minha orientadora é a Irla Vanessa, também a mestre da instituição, minha professora. E o nosso trabalho tem por tema as condutas, as principais condutas e os comportamentos do profissional enfermeiro ao paciente queimado. E aí eu não sei se eu consigo colocar a apresentação aqui. O PowerPoint, né? Clique em apresentar agora, na barra inferior, canto direito. Aí você pede para compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Compartilha a tela. Tela inteira. Não estou conseguindo apertar em compartilhar, no caso, aqui. Tu clica na tela. Só está dando a opção... Tu clica na tela, aí ele meio que marca em vermelho, aí tu clica em compartilhar. Então, peraí. É porque não está dando aqui. Tipo, não está mostrando a opção compartilhar, só mostra cancelar. Deixa eu ver. Eu ainda não estou conseguindo. A Franciele agora. Sim. Calma, acho que eu consegui agora. Vocês estão vendo aí? Está carregando. Isso. Muito bom. Pode abrir tela cheia se quiser. Pronto. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ok. Se você quiser maximizar, tudo que você fica mexendo na sua tela agora, ela está refletindo para a gente. Aí você pode manipular a tela normalmente e maximizar esse slide, se você preferir. Se não, apresenta dessa forma. Sim, sim. Então, vocês já estão vendo aí, né? Sim, então. já estamos vendo. Isso, ótimo. Pronto. Tá ótimo assim, Pronto. Crisnelli. Acho que agora deu certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Pronto. Como eu falei, meu nome é Crisnelli e esse é o nosso trabalho, fala das principais comportamentos e condutas ao atendimento do paciente queimado pelo profissional enfermeiro.
Nós sabemos que, segundo o Brito JG, as queimaduras são uma das principais causas de mortalidade atual no país, sendo atingido principalmente crianças, idosos e jovens em idade ativa, e elas são lesões que se apresentam com uma descontinuidade do tecido epitelial, existindo diversas etiologias, podendo ser causada por queimaduras por térmicas, químicas, radioativas, inalatórias, sendo o meio térmico o meio mais comum. Nós vemos que essas lesões, elas são uma situação vista como corriqueira, vista como no nosso cotidiano. E é necessário que o profissional enfermeiro ele esteja apto para agir de forma incisiva nessa situação. Nós seguimos o protocolo ABCDE, que é o protocolo do trauma, e nós vemos também que existe o PHTLS, que é o protocolo de atenção pré-hospitalar ao paciente traumatizado, onde ele fala que existem 4 graus de queimaduras. As queimaduras de primeiro grau, elas atingem somente a epiderme e é considerada uma queimadura superficial. As queimaduras de segundo grau são as que nós normalmente vemos, que são aquelas que atingem a epiderme e a derme subjacente, podem causar bolhas e são as feridas mais brilhosas. As queimaduras de terceiro grau são aquelas que têm diversas características, mas elas têm algumas nuances em comum, por exemplo, podem ser secas, espessas e brancas. E até queimadura de quarto grau é a queimadura mais grave, que ela, além de atingir toda a pele, todo o tecido que está ali naquele local, ele também pode atingir o tecido adiposo subjacente, além de músculos e ossos. Então, nós vemos que é uma situação que o profissional ele deve estar apto para agir de acordo com as condutas e os comportamentos, a depender da gravidade que for apresentada. O objetivo do nosso trabalho é falar um pouco sobre quais são os principais comportamentos que o enfermeiro deve tomar, já que é o profissional que está à frente das emergências onde esses pacientes são atendidos. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura. Nós sintetizamos as informações que estavam em 5 artigos que foram publicados aqui no Brasil e estavam disponíveis nas plataformas Cielo, Lilacs, Medline e Scopus, utilizando 4 descritores, que são esses que estão aí, comportamentos, emergências, enfermagem, emergência e queimaduras, dos últimos 5 anos e na língua portuguesa. Então, nós observamos que essas queimaduras, elas necessitam de diferentes atenções, porque elas apresentam diferentes características e, por isso, pedem diferentes condutas. O enfermeiro é aquele profissional que está na linha de frente das emergências, como eu já falei, e é aquele profissional que precisa estar apto e ter as competências específicas, seguindo diversos protocolos e recomendações instituídas para melhor direcionar o atendimento a esse paciente. Então, como eu falei um pouco do protocolo ABCDE, eu vou explicar um pouco para vocês o que é ele. Nesse protocolo, nós atendemos aos pacientes de emergência, onde na letra A, ela fala um pouco sobre cuidarmos da ventilação do paciente, das vias aéreas, além do controle da coluna cervical. Na letra B, ele fala um pouco mais sobre a ventilação e oxigenação do paciente. Na letra C, nós falamos um pouco sobre a circulação, as hemorragias, se ela for presente, e também o controle da frequência cardíaca. Na letra D, nós avaliamos a situação neurológica do paciente, utilizando a escala de coma de Glasgow. E a letra E, nessa situação, é a mais importante, porque nós vamos expor a pele do paciente e fazer o controle da temperatura corporal. E aí, graças a isso, nós vamos poder avaliar o local daquela queimadura e a profundidade. As condutas iniciais que o enfermeiro deve ter, que é o foco do nosso trabalho, além de seguir todas essas questões do protocolo ABCDE, é também fazer um exame completo desse paciente, da forma bem detalhada, assim que ele for atendido na emergência, a reposição dos fluidos corporais com acesso de grosso calibre. O controle da dor também é muito importante, porque é uma dor excruciante. A elevação da área afetada, dependendo da área que for, para diminuir o edema que provavelmente vai aparecer. Também temos a monitorização do balanço hídrico, que é de suma importância para manter a estabilidade do paciente. E, não menos importante, o controle da temperatura corporal, que nessa situação é algo que deve-se ter muita atenção.
Outros comportamentos também que devem ser utilizados são a retirada das roupas, quando possível, né, fazer isso, e também a lavagem da área afetada, tanto com água quanto com solução fisiológica 0,9% em temperatura ambiente, depende muito da situação. Em alguns casos, também foi visto que utilizavam-se cobertura com curativo estéreo não aderente naquela área, isso aí também depende muito do grau da queimadura. E a escovação da pele foi algo que nós achamos bem interessante, quando essa queimadura ela é ocasionada por agentes químicos, e aí foi necessário fazer a escovação para retirar esse agente. Também é importante nós avaliarmos em queimadura qual foi o agente etiológico, para podermos melhorar a conduta que vai ser tomada naquele paciente. Então, nessa situação do pó químico, é muito importante fazer a escovação da pele. E aí nós observamos que quando o paciente tem um tratamento bem direcionado, a recuperação dele pode atingir taxas de recuperação total. E isso é muito bom, porque o paciente pode voltar a ter uma vida normal. Só que quando essas condutas não são obedecidas, quando esses protocolos não são seguidos, o paciente queimado, ele fica muito suscetível a adquirir infecções e ele pode chegar a óbito graças a isso. Nossa conclusão, nós chegamos à conclusão e observamos que existe uma variedade de condutas de acordo com protocolos, e tudo isso deixa mais evidente a importância da boa qualificação para esse enfermeiro, do pensamento rápido, objetivo, da tomada de decisões certeiras, seguindo todos os protocolos que forem recomendados, todas as recomendações das instituições que ele for atender, para que assim a gente possa obter e oferecer a melhor assistência possível ao paciente queimado. E aqui estão as referências. Obrigada. Bom, Crisnelly, parabéns pela excelente apresentação e excelente escolha de tema, né? Queimadura, inclusive nós temos aqui o Hospital da Restauração, né, uma grande referência em queimados. E eu tenho uma dúvida com relação à sua pesquisa. Desses 5 artigos, você encontrou algum especificamente aqui de Pernambuco? Não consegui encontrar aqui de Pernambuco. Não, né? Porque, assim, tem a restauração, e a restauração tem uma elevadíssima incidência e prevalência, né, de casos de queimaduras e queimaduras graves também, né? Sim. Algum desses trabalhos falavam também um pouco sobre a necessidade de enxerto, dependendo da gravidade dessas queimaduras? Não, eu não cheguei a ver, não cheguei a incluir no trabalho essa situação do enxerto, mas eu vi outros artigos que não foram inclusos, que falavam até sobre a tilápia, eu acho que é o nome do peixe. E, enfim, mas eu não coloquei no trabalho, porque eu não queria perder o foco da conduta inicial. Entendi, são os primeiros socorros. Sim. Ok, tudo bem, ótima a sua apresentação, parabéns à equipe e ao orientador. E muito obrigada. Que agradeço. Bom, vamos para a Ana Luísa. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Ana Luísa. Deixa só a Crisnelly fechar a tela dela. Certo. Isso aí. Pronto. Tudo bom, Ana Luísa? Boa tarde. Eu vou espelhar aqui a tela, tá? Tá. Vocês estão vendo? Sim. Se você quiser maximizar, fica melhor. Sim. Ótimo. Ok. Posso iniciar? Sim, fique à vontade. Boa tarde. Meu nome é Ana Luísa Engelbert Silva, sou aluna do 9º período do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e estagiária no Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, também da Universidade Federal de Pernambuco. O trabalho que eu trago aqui hoje é intitulado Reconstrução de Fratura Zigomático-Orbital produzida por arma branca. E como meu orientador, eu tenho o professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello.
Bom, eu inicio minha apresentação pontuando a importância de eventos que envolvam a temática do trauma e também de trabalhos e eventos que envolvam especificamente o trauma facial, uma vez que essa temática ela tem crescido a sua importância dentro da ciência e ainda apresenta uma estreita relação, tanto com os acidentes automobilísticos quanto com a violência urbana. Isso faz com que esse tema ele não seja apenas a nível profissional, mas principalmente um tema a nível social também. O trauma facial ele ainda possui uma etiologia multifatorial e vai ser responsável por cerca de 50% das mortes advindas de trauma. Os profissionais que estão envolvidos em traumas em geral, normalmente a gente vai ter um atendimento multiprofissional. E por isso eu quero frisar a importância de entendermos que nenhum setor da área de emergência ou da área de urgência está acima ou abaixo do outro, porque cada um vai ter a sua função, seja ele a equipe médica, a equipe odontóloga, a equipe de enfermeiros, de fisioterapia, e precisamos realizar essa interconexão profissional para que nós possamos atender esses pacientes que sofreram traumas como em busca de uma consequência menos devastadora. Foi realizada uma análise estatística pelo Dr. Ricardo em um hospital de referência em trauma daqui de Pernambuco, que é o Hospital da Restauração. Nessa análise, ele analisou cerca de 8.759 pacientes que foram atendidos nesse centro de urgência, e ele verificou que mais de 50%, ou seja, 4.548 pacientes que foram atendidos, eles haviam sido acometidos por trauma facial. E desses traumas faciais, 23% desses pacientes sofreram agressão física de alguma maneira, seja ela por arma de fogo ou por arma branca. No que tange à anatomia, eu quero destacar que o crescimento dos ossos do nosso esqueleto, ele responde à exigência mecânica que existe em determinadas áreas. Isso não é diferente para a região de cabeça e pescoço. Então, no nosso crânio, nós teremos algumas áreas que, durante o seu desenvolvimento, elas vão apresentar uma espessura maior, uma espessura mais elevada, justamente por causa da exigência mecânica que ela recebe naquela região, como, por exemplo, a mastigação. Essas áreas mais espessas nós vamos chamar de pilares verticais ou pilares horizontais da face, e elas terão uma importância gigante dentro da traumatologia, uma vez que esses pilares, eles serão as áreas de resistência responsáveis tanto pela dimensão facial desse paciente, quanto por proteger algumas áreas delicadas, como, por exemplo, o globo ocular. Falando um pouquinho sobre o etimoide, uma vez que ele é bastante acometido por traumas faciais, ele é conectado superiormente pelo osso frontal, medialmente pelo osso maxila, lateralmente pelo osso temporal e posteriormente pelo osso esfenoide. Então, quando ele sofre algum tipo de fratura, essas outras regiões, elas tendem a ser acometidas também. Como é uma área que contribui tanto com a parede lateral quanto o assoalho da órbita, nós devemos destacar a importância da área da oftalmologia em analisarmos se esse paciente apresenta algum sinal ou sintoma, como a equimose periorbitária, a hemorragia subconjuntival, diplopia, o olhar doloroso, a motilidade desse paciente limitada na região dos olhos e a enoftalmia. Com base nisso, o principal objetivo desse trabalho é destacar a importância da interconexão multiprofissional em pacientes que sofreram traumas, uma vez que vai ser relatado um caso de um paciente do sexo masculino, 20 anos de idade, que sofreu um trauma na região de face e precisou da intervenção tanto da equipe de traumatologia bucomaxilo, quanto da equipe médica, da equipe de prótese bucomaxilofacial, da fisioterapia e também da enfermagem, obviamente. Esse paciente, ele foi vítima de um trauma por arma branca, popularmente conhecido aqui em Pernambuco como facão.
E durante a anamnese, a gente pôde observar que ele sofreu algumas fraturas na região do zigomático esquerdo, na região de incisura frontozigomática desse paciente, em maxila bilateral, no osso parietal, osso temporal, e por isso nós precisamos também da intervenção da equipe da neurocirurgia. Esse paciente, ele foi submetido à anestesia geral. Primeiramente, houve a intervenção da neurocirurgia para restabelecer as fraturas existentes tanto no osso temporal quanto no osso parietal desse paciente. Para isso, a neurocirurgia utilizou um acesso coronal. Logo após isso, foi acionada a nossa equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, onde nós podemos observar nessa imagem uma extensa lesão nesse paciente. Ele sofreu uma grande perda de substância, tanto de tecidos moles quanto de tecidos ósseos. Nessa segunda imagem, vocês podem observar o restabelecimento do osso zigomático desse paciente. Essa região, ela se constitui também como um dos pilares da face, e o objetivo era de restabelecermos a dimensão facial também, e de colocarmos um análise de titânio no assoalho de órbita desse paciente, com o objetivo de possibilitar, possivelmente, posteriormente, o posicionamento de uma prótese. A equipe de oftalmologia foi acionada, uma vez que o globo ocular desse paciente também foi atingido, e após a avaliação da vitalidade do globo ocular, que obteve uma resposta negativa, infelizmente, optou-se por realizar a exérese desse globo ocular. Então, esse paciente, ele perdeu o globo ocular. A equipe de bucomaxilo realizou as suturas necessárias. Nessa imagem, vocês podem ver os ferimentos existentes nessa região, a perda do globo ocular desse paciente, e após 9 meses ele apresentou esse aspecto, sem grandes divergências nas dimensões verticais do lado que foi atingido e do lado que não foi atingido. Esse paciente, ele foi encaminhado para a equipe de prótese bucomaxilofacial da nossa Universidade Federal de Pernambuco, que confeccionou uma prótese ocular para ele, e esse foi o pós-operatório satisfatório que nós conseguimos. Então, como as conclusões, a importância realmente dessa interconexão multiprofissional e do conhecimento cada vez maior acerca dos traumas, principalmente os traumas de face, para que nós possamos trabalhar em conjunto e, de fato, devolvermos uma qualidade de vida satisfatória a esses pacientes. Essas são as minhas referências. Obrigada. Excelente trabalho, Ana Luísa. E o principal foco que você trouxe foi justamente a importância, né, dessa equipe multiprofissional. Excelente estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa prótese. Ela foi instaurada quanto tempo depois daquele primeiro procedimento? E qual o prognóstico desse paciente? Sim. Hoje, como é que ele se encontra? Certo. Eu acho que você falou, mas aí eu perdi. Isso, eu não pude abordar tanto por causa do tempo. Nossa, mas excelente estudo. Excepcional. O pós-operatório dele, muito obrigada, foi de 9 meses. Ele, como foi a nossa equipe que atendeu ele no Hospital da Restauração, e nós temos essa relação com a Universidade Federal de Pernambuco, lá no setor de odontologia nós temos a equipe de prótese, que é coordenada pela professora Silvana. E lá ele teve a oportunidade de ter a sua prótese ocular. Normalmente, nos serviços particulares é extremamente caro, não é fácil o acesso a esse tipo de prótese, mas graças a Deus nós conseguimos possibilitar isso para ele. Esse pós-operatório dele foi de 9 meses, que foi quando nós conseguimos de novo esse retorno para que ele pudesse vir até nós e reposicionar e confeccionar, né, essa prótese. O objetivo era, de fato, trazer para ele a devolução dele na sociedade sem grandes consequências estéticas, né? Não apenas funcional, porque, infelizmente, ele perdeu o globo ocular, perdeu a visão, né? Obviamente, desse olho, mas de não ser uma consequência tão devastadora socialmente. Então, para que não seja apenas um atendimento de urgência, mas sim de um acompanhamento até devolvermos esse paciente à sociedade. Nossa, e justamente, principalmente por ser um paciente tão jovem, né, Ana Luísa? Sim, ele tem então, acho anos. que esse procedimento de prótese trouxe toda a vitalidade para um jovem
Nossa, excelente trabalho. A equipe inteira está de parabéns. Parabenize em meu nome, seus orientadores, seu orientador. E belíssima apresentação. Muito Brilhante. obrigada. Inclusive, meu irmão também é buco. Ah, que legal. Ele é buco maxilo. Excelente. Ele gostaria muito de ver seu trabalho, Ah, viu? obrigada. Parabéns. Agradeço demais sua Muito participação. obrigada. Ótimo. A Letícia Arruda. Oi, boa tarde, professora. Tá me escutando? Tudo bem, Letícia? Boa tarde. Estou escutando. Tudo Tudo, bem? tudo certinho. Vou aqui compartilhar minha apresentação. Certo. E que bom, né, gente? Esse simpósio que trouxe uma odontóloga, estudante de odontologia, enfermeirandos, né? Então, assim, é bom desde a graduação vocês já terem essa consciência, né, de equipe muito profissional, dessa importância de interação com outras Você está profissões para que conseguindo ver? não, para que o trabalho ele aconteça com a máxima qualidade, né? Acho que agora foi. Letícia. Tô carregando. Agora está abrindo aqui. Pronto. Pronto, Uhum. Pronto, fique à vontade. Se você quiser maximizar a tela, pronto. isso, tá ótimo. O meu nome é Letícia Mais uma, Arruda. Oi, professora. mais uma estudante de odontologia. Mais uma amiga de Aninha que acabou de se apresentar aí. A gente divide lá o ambulatório de buco. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Bom, estou trazendo um trabalho intitulado Reconstrução de lábio superior em um paciente vítima de acidente de trabalho, um relato de caso clínico. Os meus coautores foram Lucas Viana, Ana Luísa Gilbert, que está aqui na sala, Gabriela Miranda, Marcela Cortez Real, Rodrigo Henrique Melo, Deise Luize, e o meu orientador também é o professor Dr. Ricardo Eugênio. Como eu disse, né, eu sou estagiária do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, também coordenado pelo professor Dr. Ricardo Eugênio. Bom, iniciando, a gente entende que os lábios representam as estruturas anatômicas, funcionais e estéticas mais importantes do segmento inferior da face. Eles exercem suas funções no ato da mastigação, na fala, na mímica facial e na competência oral. E as principais causas de defeito na região são as lesões traumáticas e as ressecções tumorais, que acarretam uma perda tecidual importante. Então, a reconstrução de defeitos orais, eles são um desafio, né, para os cirurgiões, por conta das peculiaridades da região, e principalmente pelas sequelas, né, de cicatrizes, que não só interferem nas funções, como no campo psicológico e social do paciente. Para entender a técnica cirúrgica, é importante que a gente conheça a anatomia. Então, eu vou apontar aqui algumas estruturas que a gente encontra na região. Então, a gente vai ter o levantador do lábio superior aqui, o levantador do lábio superior e da asa do nariz aqui, o levantador do ângulo da boca que está aqui embaixo, o zigomático maior, o zigomático menor, o músculo risório que está aqui, o depressor do lábio inferior, o depressor do ângulo da boca, o músculo mentoniano que está aqui, o transverso do mento está aqui, mas a gente não consegue ver, o orbicular da boca e o músculo bucinador que está aqui. Falando de suprimento arterial, a gente vai ter a artéria facial, que quando atinge a comissura labial, ela emite a artéria labial superior e inferior, que vão acompanhar o músculo orbicular da boca e irrigar essa área. Falando de inervação, a inervação motora ela vai se dar pelo ramo marginal, mandibular, e o nervo bucal, do nervo facial, e a inervação sensitiva a gente vai ter pelo infraorbitário, que é uma continuação do nervo maxilar, que a gente não consegue ver nessa imagem, e o nervo metoniano, que a gente consegue ver aqui, sendo emitido no forame ventual. Para a técnica reconstrutiva ideal, ela vai depender de alguns fatores, tanto os fatores locais, como o tamanho e a localização do defeito, como fatores sistêmicos, como a morbidade do paciente. Então, a literatura ela traz para a gente uma extensa gama de opções,
Dentre elas, a gente vai ter a cicatrização por segunda tensão, que é quando o ferimento ele vai se fechar por contração e epitelização. O fechamento primário, onde a literatura traz com uma boa alternativa para lesões de dimensões pequenas ou em idosos, por conta da frouxidão do tecido. A gente vai ter os enxertos de pele, né, que são a transferência de um tegumento cutâneo de um local doador para um local receptor. E, por fim, a gente vai ter os retalhos, que eu posso dizer como o padrão superior na hora das escolhas de técnicas reconstrutivas. Que, no caso, aí vai ser um movimento de área de pele, que pode estar adjacente ou não ao local que precisa reparado, e esse movimento de pele, ele vai ser suprido por um pedículo vascular próprio, certo? Então, aí a gente vê a diferença para um enxerto. Então, a proposta desse trabalho é descrever a reconstrução do lábio superior em um paciente, né, após um acidente de trabalho, utilizando um retalho local, né, que a gente conseguiu ter um resultado estético e funcional muito satisfatório. Então, paciente masculino de 50 anos, leucoderma, compareceu ao serviço de pronto-socorro do Recife, dizendo que tinha sofrido um acidente de trabalho, enquanto ele estava operando o instrumento rotatório que continha um disco de corte. Durante a anamnese, a equipe viu que ele contou que não estava usando nenhum tipo de EPI, e aí o disco se rompeu, né, e atingiu o terço médio da face. No exame extrabucal, foi possível observar um extenso ferimento que acometeu toda a região do lábio superior e lábio inferior com perda de substância, e no exame intraoral foi observado que ele tinha uma fratura alveolo-dentária da maxila, com perda de elementos dentários de tecidos adjacentes. Então, a cirurgia dele foi realizada sob anestesia geral, respeitando todo o protocolo da TLS, com as vias aéreas permeáveis. Foi realizada a hemostasia dos vasos sangrantes, utilizando as pinças hemostáticas do tipo Crilley e Kelly, e também foi feita a cauterização dos pequenos vasos. Foi feito o debridamento dos tecidos digitalizados, remoção de corpos estranhos e limpeza mecânica utilizando a solução de polivinilpirrolidona. Foi feita a divulsão da mucosa da gengiva inserida na região anterior de maxila até a tuberosidade maxilar, direita e esquerda, e aí, com os tecidos apropriadamente adequados, foi feito o avanço de retalho para poder fazer a construção do vermelhão do lábio, que ele tinha perdido, e também dos pontos anatômicos. Foi dados pontos de aproximação, utilizando o fio de sutura monolaio 5.0, a fim de evitar a pressão na região, né, e tensão para que não houvesse isquemia e nem necrose tecidual. O paciente respeitou todo o protocolo de pós-operatório, como dieta líquida e pastosa, e não teve nenhuma intercorrência. Ele recebeu alta no 5º dia de pós, retornou ao nosso ambulatório com 7 para fazer a retirada dos pontos, onde a gente conseguiu observar um resultado extremamente satisfatório, tanto funcional como estético. Fizemos um controle de 15, 30, 60, 90 e 120 dias, e, por fim, tivemos a reconstrução completa do lábio superior, preservando a motricidade e a sensibilidade da região. Adiantando, logo mais, não temos foto, né, dele do pós, porque ele ficou tão satisfeito que ele não queria voltar ao nosso ambulatório, então a gente não conseguiu tirar nenhuma foto dele do pós, mas o paciente ficou extremamente satisfeito. Então, trago 2 pontos em que eu pude notar durante a minha pesquisa na literatura, em que o nosso reparo, ele foi concluído no mesmo ato operatório, né, e a literatura diz que normalmente se precisa de mais tempo, ou talvez até de outra cirurgia. E a nossa técnica cirúrgica foi baseada na rotação de retalhos, tornando inviável todas as outras opções que a literatura trazia como possíveis opções para a recuperação de defeitos orais. Então, concluindo, respeitando todos os requisitos funcionais da cavidade oral, os retalhos locais apresentaram um resultado satisfatório, permitindo uma estética no restabelecimento de função no relato de caso, e assim a gente pôde devolver esse paciente à sociedade. E aqui estão as minhas referências. Nossa, Letícia, também. Parabenizo pela brilhante apresentação. Obrigada, E aí, professora. o quão deve ser satisfatório, né, para a equipe devolver o paciente com função e estética restabelecidas, né? Com Esse certeza. paciente, eu acho que tinha 55 anos, né? 50 anos.
50 anos, e aí era a minha grande curiosidade era saber após os 120 dias, né? Como ficou essa estrutura? Pois é, Mas professora, a gente não tem essa imagem, infelizmente, porque ele não quis voltar lá, porque ele dizia que ele estava muito tão bem, muito satisfeito, né? satisfeito. É, Graças a Deus. Ó, excelente. Então, assim, o trabalho da Buco é brilhante. Como eu é muito falei para satisfatório. a Ana Luísa, né? Eu tenho um irmão que é bucomaxilo e eu acho que ele ficaria grandemente satisfeito em esses dois resultados que vocês apresentaram. Então, toda a equipe está de parabéns Muito obrigada. e gostaria que vocês parabenizassem o orientador em meu nome. E muito satisfatório deve ser devolver o paciente em pleno funcionamento e em plena estética restabelecida. Nossa, tá de Com parabéns. certeza. Obrigada, Excelente. professora. Franciele, vamos para a última, então. Vamos sim. Gislaine da Silva. Sou eu, tô aqui. Tudo bom, Gislaine? Tudo sim. Pronto. É você que está tentando espelhar a apresentação ou é Letícia que está tirando a dela? Acho que ela tá tirando. Ah, ok. Pronto, eu vou tentar aqui. Isso. Tá aparecendo? Não, ainda não. Ainda não. Tá abrindo Tá carregando agora. o Gislaine. Pronto. Isso. Pronto. Uhum. Começar. Ótimo, Viu? fique à vontade. Pera, deixa eu ir pro começo. De novo. Pronto. Meu nome é Gislaine. Sou discente do 4º semestre de enfermagem da Universidade Regional do Cariri e vou apresentar o trabalho intitulado como simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem na disciplina de primeiros socorros, um relato de experiência. Na introdução, eu separei alguns pontos para falar a respeito da simulação realística. Ela é uma ferramenta inovadora que vai representar uma estratégia de ensino e aprendizagem para disciplinas como primeiros socorros. E ela vai desenvolver os pensamentos críticos, a proatividade e a destreza frente a situações baseadas em cenários clínicos reais, auxiliando na tomada de rápidas decisões em cenários reais. O trabalho teve como objetivo relatar uma estratégia de ensino-aprendizado por meio de uma simulação realística de primeiros socorros. E o método trata-se de um relato de experiência que foi decorrente de uma simulação realística de primeiros socorros que foi realizada no 2º semestre do ano de 2018 pelos discentes do 1º período de enfermagem da Universidade Regional do Cariri. E a atividade foi dividida em 2 momentos. O primeiro se deu através da simulação, através de cenas de primeiros socorros, que foi com conteúdos ministrados pelo professor, e o segundo momento se deu que cada equipe realizou o atendimento, analisou e avaliou os cuidados prestados para as vítimas socorridas. Como resultados, o momento foi idealizado pelo professor e pelos discentes da disciplina de primeiros socorros, de acordo com os conteúdos ministrados. O cenário foi no campus Pimenta e foi em pontos estratégicos, como a gente pode ver. A gente aproveitou bem o espaço da instituição, e a gente
E nesses pontos, a gente foi para lugares, cada equipe foi para o lugar que houvesse um número elevado de pessoas. E as situações de emergência que foram abordadas foi ferimento por arma de fogo, trauma por arma branca, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, crise epiléptica, parada cardíaca e queimadura. Eu trouxe até aqui o exemplo da queimadura que a gente fez por meio de uma maquiagem. A gente observou que parte do público que presenciou mostrou-se sem aptidão e outra parte tentou socorrer. E, ao final, cada grupo fez uma explanação sobre a importância da realização adequada e eficaz para o paciente. E, quanto à conclusão, ela contribuiu positivamente para a ampliação dos conhecimentos dos discentes, porque foi uma experiência assim que promoveu criatividade, raciocínio rápido, destreza, além de ter proporcionado também uma forma mais clara, inovadora e proveitosa de ensino e aprendizagem dentro da disciplina. E eu agradeço pela oportunidade, agradeço a todos do evento, e esse foi o trabalho. Se tiverem alguma dúvida, podem... Bom, Gislaine, parabéns também pela sua apresentação. E eu começo parabenizando o projeto pedagógico do seu curso, né? Que aí vocês já pagam essa disciplina de primeiros socorros no primeiro ou segundo período, não é isso? No primeiro período. No primeiro período. Então, assim, já tem uma noção de primeiros socorros logo no início do curso. É verdade. Aqui, né, Franciele, vocês têm essa vivência só em urgência e emergência, sexto período? Só em oitavo. Eu paguei uma letiva no quinto, mas era só suporte básico, agora urgência e emergência só no oitavo. Né? Aí, Gislaine, depois que vocês pagam essa disciplina de primeiros socorros, vocês vão ter odontologia no quarto período, a Ana Luísa está falando. Também é bom que é bem antes, bem nos primeiros períodos, né, Ana Luísa? Gislaine, aí no caso, vocês têm a disciplina de urgência e emergência mais adiante, em que período? Eu acredito que no sexto, porque... Sexto período. Sexto período. Primeiro socorro é só no primeiro. Isso. E qual a sua experiência? Você está em que período agora? Eu estou no quarto. Quarto período, né? Eu ia te perguntar o quanto que essa disciplina tem te ajudado, mas aí você não pagou a disciplina de urgência e emergência ainda, para ver. Não, ainda não. Eu acredito que tenha sido um suporte excelente ter essa noção de primeiros socorros logo no início do curso, né? As meninas de odontologia também, é crucial. Qual a cidade do seu campus? Fica no Crato, Ceará. Muito bem, ótimo. Estão de parabéns, viu? Parabenizo o coordenador do seu curso pela distribuição do projeto pedagógico, está excelente, já dá uma noção muito boa para os enfermeirandos, né? Terem essa base de primeiros socorros logo no início do curso. Está de parabéns, viu? Obrigada. Vejam bem, então a Suelen e Maria Franciele, nossas duas monitoras, eu acho que nós conseguimos concluir todas as apresentações, confere? Sim. Conseguimos. Né? Eu acredito que a participação das meninas da odontologia, né, mostra essa importância da equipe multiprofissional, excelente, viu? Agradeço demais a Ana Luísa e a Letícia, e todas as outras enfermeirandas, né, inclusive dos alunos do Ceará, alunos aqui da UPE, né? Então, assim, mostra que um evento virtual parece que ele aproxima muito mais, né? Ele traz muito mais riqueza de detalhes e participação mais abrangente de outras áreas e de outras instituições, né? Isso enriquece muito o nosso trabalho, né? Nossa tarde aqui com as contribuições de vocês. Agradeço demais a participação de cada autora. Somos todas mulheres aqui, né, nessa sala. Agradeço demais a Franciele e a Suelen também pelo apoio, certo? E informo que eu recebi os formulários de avaliação, Franciele, e aí com essas notas das apresentações eu vou enviar pelo Google Forms
com todas as avaliações e notas, certo? Mas os trabalhos foram espetaculares. Vocês têm mais alguma colocação? Alguma autora que tem alguma colocação sobre alguma apresentação? Ou até mesmo as próprias monitoras querem se colocar? Agradecemos a participação, professora, a disponibilidade. Muito obrigado a todos que participaram. Para mim foi um prazer enorme. Também não teria essa situação. Reforçamos que amanhã teremos as palavras de vocês é fundamental, tá certo? De verdade. Suelen, quer fazer alguma colocação? Eu quero agradecer bem pela e a tarde produtiva, assim como a senhora falou, a gente partilhou conhecimento de diversas áreas. E de diversas localidades, né, Suelen? O bom é isso. Com certeza. É uma experiência do Ceará, uma experiência daqui de Recife, então isso aí é muito enriquecedor. Com certeza. E é isso. O evento está de parabéns, e o professor Augusto coordenando, então foi muito bom, tá? Alguma autora tem mais alguma colocação para a gente finalizar nossa tarde? Acho que tem chat aqui. Não. Bom, não, gente, não, só agradecer mesmo a oportunidade. Foi incrível, a organização está muito boa. Foi excelente. Aprendi muito com todas vocês, viu? Excelentes trabalhos. Que bom, professora. Obrigada. Parabenizem em meu nome a todos os orientadores de todos os trabalhos, tá certo? E foi um prazer ter esse momento breve, mas bastante enriquecedor com todas vocês. Tá? Então, eu aproveito essa finalização para a gente encerrar essa sala, agradecer a presença de todos. E Franciele gravou também, não foi, Franciele? Franciele? Pronto. Aí eu acho que vai ser importante encaminhar para o professor Augusto, né? Coordenador lá do evento. Ele não deu detalhes ainda não, mas a gente provavelmente vai encaminhar ele. Pronto. Então é isso. Fran, eu posso tirar uma dúvida com as monitoras. A questão do padrão do slide, eu achava que não ia ter nada, porque no e-mail das instruções não veio nenhum slide. Aí eu não me preocupei de ir no e-guide, não sei se teve algum problema. Tem um link no Instagram, eu acho que o pessoal estava até com de acessar. Ele não precisava seguir a risco, mas era para que não tivesse coisas extravagantes. Mas tá tudo bem com o slide. Ok, tá certo. Então é isso, meninas. Eu aproveito para desejar, né, aquelas estudantes que estão no finalzinho de seus cursos, uma excelente carreira para vocês, viu? E pelas dedicações de vocês nos trabalhos, vocês serão excelentes profissionais. E lembrando sempre da importância da equipe multiprofissional, né? Um profissional conectado com o outro e a assistência vai ser de qualidade e maravilhosa. Tá bom? Sucesso a vocês todas. O que eu puder ajudar, depois a Franciele pode passar meu e-mail para deixar disponível para alguma eventualidade e agradeço a todas a participação. Tá, gente? Boa tarde. Podemos encerrar, Franciele? Podemos sim, professora. Ok. Obrigada a todas, gente. Um abraço.